Oi, bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso de neolinguagem até a aula 8. E nessa aula a gente vai falar sobre APF estendido. APF estendido. Então, tem uma aula que eu falo sobre APF, que é o modelo artigo, pronome, final de palavra. Um modelo de expressão de conjuntos de linguagem que geralmente é feito assim, né? Geralmente, por exemplo, envolvem conjuntos como e, Eli, y, nada, nada, u, i, ili, a, né, que envolvem o artigo que a pessoa usa, pronome e a flexão. Só que a gente viu também em aulas subsequentes desse vídeo que existem mais elementos de linguagem além de artigo definido, pronome reto e final de palavra. Existem também pronomes demonstrativos, pronomes possessivos, contrações e um monte de outras coisas. Então não dá para dizer também que APF é um modelo que resume tudo, absolutamente tudo. Mas é um modelo consistente no sentido de ser compacto, de ser simples, rápido de ler e de você conseguir, entre aspas, supor o que são os outros elementos, ou assumir, sem precisar estudar a linguagem da pessoa. Mas, às vezes é preciso a gente saber mais. Tem pessoas que realmente se importam com elementos que vão além de APF e deixam explicitados em seus conjuntos de linguagem. Então, nessa aula, a gente vai se dedicar a ver conjuntos de linguagem que estendem APF, que envolvem elementos com APF, mas além de APF, envolvem mais elementos. Na aula passada, no final dela, eu dei um exemplo de conjuntos que, além de APF, também envolvem o demonstrativo da primeira pessoa. Perdão, o possessivo da primeira pessoa. Né? O exemplo de uma pessoa que prefere utilizar meu, que prefere utilizar me com o pronome ele e flexão e, por exemplo. Então vamos lá. Qual que pode ser um modelo, um conjunto num APF estendido? Como que pode ser? Não tem, né? Não existe um consenso exatamente porque não é muito, não é exatamente muito utilizado, mas geralmente para manter a consistência de APF, você pode fazer o conjunto da seguinte forma: você pode colocar o artigo, né? O artigo definido. Eu vou colocar aqui a ordem das coisas, né? Então vai ter vários elementos. Primeiro elemento, artigo definido. Então vamos supor aqui, vamos colocar das normativas de A. Elementos normativos de A ela A, por exemplo. Só pra deixar bem claro, né? O que é cada coisa. Daí aqui, no 2, pode ser, por exemplo, contração de mais artigo. Né? A gente viu em uma aula que não é muito trivial saber a contração da preposição de com artigo definido. Aqui tá claro, né? Porque não tem, mas só pra definido. Artigo def, D mais artigo def. Daqui seria da. Elemento 3 pode ser, então, se um é artigo definido, por que não deixar explicitado o artigo indefinido? Então, pro normativo de A seria uma. E daí o quarto elemento, já falamos dos artigos, daí agora pode falar por que não sobre. Começar a falar sobre pronome. Só que daí existem vários pronomes, né? Então qual que é esse pronome? O que é o que a gente chama de pronome?
é o pronome reto. Pronome reto. Né, que seria ela. Então vamos lá, mais elementos. Vamos continuar. Além do pronome reto, tem mais pronomes? Tem vários outros pronomes. Então pode falar, por exemplo, demonstrativo. Não. Eu tô fugindo do. Aqui dá para também colocar, além de pronome reto, também dá para fazer a mesma coisa que o 5 e fazer a contração de D mais pronome reto. D que ficaria dela. Então notem que ela dela está contida nesse conjunto. Olha que legal. Para vocês verem que não tem problema nenhum no conjunto ela dela. Eu já falei que é um conjunto, inclusive. Só falei que até esse elemento é valorizado, sim. Não é que a gente demoniza, mas a gente eu demonizo no sentido de, pô, não é só isso, né? Não é só isso. E daqui também, tá. Também porque eu vou falar, porque o elemento 5 também não é necessariamente dedutível a partir de 4. Porque, por exemplo, se uma pessoa, em vez de usar ela, sei lá, se essa pessoa usasse um pronome que começa em consoante, sei lá, que comece, tipo, se fosse só, tipo, lá. O pronome dessa pessoa é lá. Você fala, então, falar de lá, então, isso aqui é do lá. Daí pode ser que a pessoa prefira dar, por exemplo. Daí ela coloca nesse elemento. Então, para vocês verem como que é importante a gente ter todos os elementinhos, vários elementinhos nesse nosso APF estendido, né? Como que muitas pessoas podem se beneficiar de expressões, né, maiores, de conjuntos maiores de linguagens. Conjuntos de linguagem mais explicitados ainda do que APF. Então, contração de pronome D mais pronome reto. A gente também, depois disso, pode ter agora demonstrativos. Pronome, só para ficar claro, esses pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos. Daí o exemplo seria essa. Daí pode colocar só essa. E daí o outro, tipo, esta você deduz esta de essa só trocando SS por ST. E assim com outros elementos. Eu já vou dar exemplos disso depois. E também a gente pode ter agora os pronomes possessivos, né? Daí a gente viu lá, né? Daí pode ser minha, e daí a pessoa coloca minha e sua, por exemplo, para explicitar o que é o outro. Aqui também, pronomes demonstrativos, a pessoa pode também querer explicitar o que a pessoa faz com com ac e o final, né? Então, esse 6 aqui pode ser dois elementos, né? Então, para vocês verem que pode ser quanto estendido você quiser. Então, por isso que é até estendido, porque é bem estendido quanto você quiser. É isso aí. E agora, finalmente, a flexão de gênero. Daí, geralmente, como eu tinha falado na última aula, como trata-se de conjuntos que daí já fogem de APF, que já vão além de APF, eu recomendo utilizar o hífenzinho só para explicitar que ali é flexão de gênero e ali acaba, e é isso aí. Daí fica bem claro. Então, isso aqui não é uma lei, mas é uma sugestão de ordem para você colocar no seu conjunto. E essa sugestão, inclusive, está no site orientando. Tem uma ferramenta que você vê conjuntos avançados e você tem essa ordemzinha lá, bem legal. E isso pode ser solicitado. Você pode construir seu conjunto lá e ver, tem um consultor de frases bem legal. E obviamente, né, vou deixar o link para isso na descrição, para vocês se divertirem. Então agora vamos ver um caso aí de pessoas que usam
de pessoas que estão usando aí o APF estendido. Então vamos ver aqui um exemplo de uma pessoa que usa daí usa o normativo entre aspas o ele e o, só que é estendido, né? Então vai usar o, daí ela usa do. Eu vou tirar alguns elementos, vou só usar o, devo usar um, definido, indefinido. Não, eu vou deixar do mesmo. Ele, esse, meu, flexão o. Daí devo falar isso aqui. Daí o nome dessa pessoa. O nome dessa pessoa é Alex. Daí eu falo assim. Esse. Vamos lá. Pronome demonstrativo. Esse, né, que tá ali, esse é o Alex. Daí aqui como é que se diz? Indefinido, artigo indefinido, daí agora dos. Não tá, tecnicamente dos não tá ali, né? Então. Não. Se eu colocar um divo. Não, desculpa. Meu. Daí aqui, amigo. Porque a fricção é o, né? Então, amigo, fricção de gênero das palavras. A ideia é que eu coloquei em vermelho porque é o nome, né? Então o nome também faz parte do conjunto porque você tem que lembrar do nome da pessoa, né? Para vocês verem que conjunto de linguagem é tão. Respeitar o nome da pessoa tá de igual para igual para respeitarem o conjunto de linguagem dela. Só para vocês verem isso, né? Então esse é o Alex, meu amigo. Um divo. É do divo. É do Alex. Eu tô dizendo que é do Alex. Eu tô falando que é um divo, né? Porque ele é um divo, Alex. Eu tô falando é do Alex porque eu tô falando que é alguma coisa ali, um objeto ali é do Alex, tá? Só pra não ficar pensando muito. E agora e se Alex usasse outro conjunto? Se fosse Alex também, só que Alex também, além desse primeiro conjunto, aceita esse outro conjunto aqui, que brinca com a flexão o. Usa o, do, só que daí, em vez de usa umo. E daí, em vez de ele, usa elo. Elo, isso, ninho, ficção o. Aqui Alex vale para todos os conjuntos, porque é a mesma pessoa que aceita esses conjuntos. Né? Então, nesse outro conjunto de linguagem do Alex, como é que ficaria? Ficaria isso, né? Eu estou usando aqui o demonstrativo, isso. Ainda é o, né? O artigo definido aqui é o Alex. E agora eu falo meu, né? Meu amigo. Não, eu falo minho. Nesse conjunto aqui é minho. Então é minho.
Então notem que eu não estou colocando só o final aqui como colorido, porque o elemento todo é minho, é o elemento que está no conjunto. Então eu estou considerando o elemento todo como a flexão, entre aspas, né? Como que varia. Minho amigo. Daí aqui eu falo um divo, né? Que ele é um divo. Não. Eu falo que ele é humo divo. Porque aqui, nesse conjunto aqui, o artigo indefinido é humo. Humo divo é. Daí aqui continua sendo do a contração mais artigo, né? É do Alex. Então notem como RPFs estendidos, né, conjuntos expressos de maneira estendida, dão poder maior expressivo. Porque vamos supor que Alex não aceitasse esse primeiro conjunto, mas aceitasse esse. Alex utilizaria, no APF, Alex utilizaria o, elo, o. E ficaria difícil assumir qual que é, afinal, quais que são os pronomes demonstrativos, pronomes possessivos que essa pessoa usa. Porque, por um lado, o é uma flexão que, com a flexão o, combina, entre aspas, né, normativamente, meu e esse, só que com elo, o pronome elo, combinaria, entre aspas, né, isso, né, e então é difícil no sentido de, por um lado pode ser uma coisa, por outro pode ser outra, e não tem como saber. Então, o único jeito de saber, possivelmente, é ou expressando, né, dessa forma, né, com APF estendido, ou explicitando no seu perfil, colocando, tipo, colocando uma postagem, tipo, minha linguagem pessoal, expressando, tipo, daí o Alex coloca lá numa postagem, ele coloca que prefere ser referido com esses pronomes específicos, pronomes possíveis específicos, com esse artigo indefinido humo, por exemplo, eu não poderia falar, porque se fosse com flexão com flexão o, a gente geralmente assumiria mas as pessoas usam o artigo indefinido humo, ela prefere, né, ela de pessoa, né, prefere humo. Então, é só. Então, assim, tem muitas e muitas possibilidades. Até para colocar mais. Dá até pra gente brincar aqui. Vamos brincar aqui com outros elementos. Se fosse. Eu vou colocar o meu conjunto estendido. Olha só que divertido. Um dos meus conjuntos, né? Em APF estendido. Então, artigo definido. Le. Contração de mais artigo del. Artigo indefinido. Umi. Pronome. El. Pronome demonstrativo. S. Pronome possessivo. Mini. Daí aqui vamos colocar mais elementos. Vamos colocar sui. S, min, sui. Aqui. Aqui eu vou. Aqui eu vou. Só vou dar uma alteradinha. Não é o meu, tá? Não é o meu conjunto, não. Eu falei que ia ser o meu. Só pra gente ter uma coisinha diferente. Depois de S, eu vou colocar outro demonstrativo. Em vez de ser a Kel, vai ser a Kelly. Eu não uso esse, tá? Eu não uso, mas nesse exemplo aqui, essa pessoa que usa, tá? Não sou eu essa pessoa. Ignora o que eu falei. Daí que mini, sui e fricção E. Ó, bem estendidinho esse. É bem estendido, né? Só que em inglês tem coisas que são tão grandes quanto esse. Né? Então, né? Então, daí como é que falaria dessa pessoa aqui? Então vamos até deixar aqui Alex, né? Vamos deixar aqui Alex, né? Alex, nosso exemplo aqui, também aceita esse conjunto. Então ficaria como daí? Não, na verdade, vamos. Não, é Alex, só que daí eu vou fazer outra frase para poder usar os outros elementos. Por exemplo, como que você assumiria o possessivo, o de primeira pessoa, né? De primeira proximidade, né? Porque esse aqui é o de segunda proximidade, né? Ficaria é o que é com ST. Ficaria como? Então, como eu falei, é basicamente se você sabe de SS, você troca o SS por ST. Isso está inclusive citado em orientando.org. Então, est.
dificilmente não vai ser est. E se eu sei sui, como é que eu faço para saber o que é de segunda pessoa? Basicamente troque o S por T. A gente comentou isso na última aula, inclusive. Tui. Então a gente pode falar isso aqui. Est, né? Vamos lá. Então assim, mesmo sem saber, ó, vamos supor que nem tem isso. Não tem isso aqui, não tem isso aqui. Mas a gente pode assumir que é est, porque a gente faz a regrinha lógica de trocar S por ST. Est é le Alex. Daí em vez de mim, vamos colocar sui. Est é Alex. Sui. Daí sui companheiro, porque vai ser companheiro de trabalho, né? Sui companheiro. Companheiro de trabalho. Chega no trabalho, daí conheceu sui companheiro. Sui companheiro 9, né? Daqui eu tô usando a flexão E, né? Que tá aqui. Flexão 9 de trabalho. De ideia de trabalho, né? Porque a flexão del é E, né? Então é trabalhe, né? De trabalho. Não, não é. Trabalho é um substantivo que sempre vai ser trabalho, independente de tipo da pessoa que tu está falando. Então este é le Alex, sua companheira 9 de trabalho. E daí, mas se você estivesse mais longe, falaria em vez de este, falaria a Kelly. A Kelly. Daí agora vamos supor que na verdade é outra pessoa que tá falando. Ele fala a Kelly. Tipo, a pessoa que tá mais longe. Aí e fala a Kelly ali. É. É no. O que eu tô fazendo aqui? É umi, né? Porque o artigo indefinido de Alex tá bem aqui. Umi div. Eu gosto de usar div. Umi div. Aqui div é. Ali eu esqueci de colocar a flexão, né? Um divo. A flexão o, né? É umi div. É umi div. Kelly ali é umi div. Acho que é merit. Eu falo merit, né? Porque é com E, né? Não. Tá, não vou mais fazer essa piada, tá bom? É mérito del. Aqui eu esqueci de. Aqui eu esqueci de colocar, né? Del. Notem que del tá ali, né? Só que del aqui não tá sendo usado como contração de D mais artigo, mas sim de D mais pronome. Né? Vai que Alex, na verdade, não. Na verdade, Alex não prefere del. Alex prefere outra coisa, prefere. Não prefere del. Daí que tá aqui, é o del, né? Só pra esclarecer. Vamos fazer o seguinte. Não usei pronome ainda. Só pra gente deixar isso. A gente. Na verdade, Alex. Eu me confundi, tá? Na verdade, Alex usa pronome le e a contração de mais pronome é del. E daí usa est. SS. Tudo del. Daí que le. Daí sim. Daí eu vou falar agora usar o pronome del. E qual que é o pronome del? É le também. Le é muito divertido, muito divertido. As piadas del Alex são divas. Divis? Porque é a de Alex? Não, né? Divas porque eu tô falando das piadas de Alex, não de Alex. Divas.
de que note que de del Alex está sendo usado como contração de D mais artigo. Se fosse outra coisa, se fosse só D, daí eu faria D Alex mesmo. Então, notem que tem toda uma nuance, toda uma complexidade esse APF estendido. E é basicamente isso a aula. Muito obrigado.